A falta de originalidade em toda parte, em todo o mundo, desde tempos imemoriais, sempre foi considerada a qualidade máxima e a recomendação do homem ativo, eficiente e prático. Todo homem tem algumas reminiscências que não contaria a todos, mas apenas aos amigos. Ele tem outras que não revelaria nem mesmo a seus amigos, mas apenas a si mesmo, e isso em segredo. Mas, finalmente, há ainda outras que o homem teme até mesmo dizer a si mesmo. E todo homem decente tem um número considerável de tais coisas guardadas. Ou seja, pode-se até dizer que quanto mais decente ele é, maior o número dessas coisas em si. Se você é penitente, você ama. E se você ama, você é de Deus. Todas as coisas são espiadas. Todas as coisas são salvas pelo amor. Se eu, um pecador como você, sou terno com você e tenho pena de você, quanto mais Deus terá pena de você. O amor é um tesouro tão inestimável que você pode redimir o mundo inteiro por meio dele e limpar não apenas seus próprios pecados, mas também os pecados dos outros. Os fracos se submetem avidamente aos fortes, com a condição de que estes os ajudem a subjugar os ainda mais fracos. Não há pecado, e não pode haver pecado em toda a terra, que o Senhor não perdoe ao verdadeiramente arrependido. O homem não pode cometer um pecado tão grande a ponto de exaurir o amor infinito de Deus. Pode haver pecado que exceda o amor de Deus? Se você ama tudo, perceberá o mistério divino nas coisas. Depois de perceber isso, você começará a compreendê-lo melhor a cada dia, e finalmente amará o mundo com um amor que tudo abrange. Ame os animais. Deus deu-lhes os rudimentos do pensamento e da alegria imperturbável. Portanto, não os incomode, não os moleste, não os prive de sua alegria, não vá contra a intenção de Deus. Homem, não exale acima dos animais, eles não têm pecado, enquanto você, em sua majestade, contamina a terra com sua aparência nela e deixa os rastros de sua contaminação para trás. Ai, isso é verdade para quase todos nós. Ame especialmente as crianças, pois, como os anjos, eles também não têm pecado e vivem para suavizar e purificar nossos corações e, por assim dizer, para nos guiar. Ai daquele que ofende uma criança. Mas eu, Dmitry Karamazov, perguntei, como ficará o homem depois disso? Sem Deus e a vida futura? Isso significa que tudo é permitido agora? Pode-se fazer qualquer coisa? Você não sabia? Ele disse. E ele riu. Tudo é permitido ao homem inteligente, disse ele. Mesmo aqueles que renunciaram ao cristianismo e o atacaram, em seu íntimo ainda seguem o ideal cristão, pois até agora nem a sutileza nem o ardor de seus corações foram capazes de criar um ideal de homem e de virtude mais elevado do que o ideal dado por Cristo. Depois, logo irá bater com os costados num hospital. Isto sempre acontece com aquelas que vivem com suas mães muito honestas e fazem travessuras às escondidas delas. E depois novamente hospital, vinho, botecos e de novo hospital. 2, 3 anos depois estará mutilada, aos 18 ou 19 anos de vida apenas. Por acaso não conheço moças assim? E como chegaram aí? Foi assim que chegaram. Arre, que seja. É assim dizem que tem de ser. Essa tal porcentagem, dizem, deve ir todo ano, para algum lugar. Para o diabo deve ser. Para revigorá-las demais e não lhes atrapalhar. Porcentagem. Excelentes, verdade. Essas palavrinhas deles são tão tranquilizantes, científicas. Foi dito, porcentagem. Logo, não há motivo para inquietação. E se de alguma maneira a Dunietka entrar na porcentagem? Se não nessa, mas em outra? Cadê? Pensou Raskolnikov. Onde é que eu li que alguém condenado à morte diz ou pensa, uma hora antes de sua morte, que se tivesse de viver em alguma rocha alta, em uma saliência tão estreita, que só teria espaço para ficar de pé, e o oceano, escuridão eterna, solidão eterna, tempestade eterna ao seu redor. Se ele tivesse de permanecer em pé, em 1 metro quadrado de espaço, toda a sua vida, 1000 anos, a eternidade, seria melhor viver assim do que morrer de uma vez, para viver e viver. Vida, seja ela qual for. Que verdade! Meu Deus, que verdade! O homem é uma criatura vil, e vil é aquele que o chama de vil por isso, acrescentou um momento depois. Você sabia que as eras passarão e a humanidade proclamará, em sua sabedoria e ciência,
que não há crime e, portanto, não há pecado, mas que só existe em pessoas com fome. Alimente-os primeiro e depois exige a virtude deles. Isso é o que eles vão escrever no estandarte que eles vão erguer contra você e que vai destruir o seu templo. Acho que o diabo não existe, mas o homem o criou. Ele o criou à sua imagem e semelhança. Existe no mundo todo um ser que teria o direito de perdoar e poderia perdoar? Eu não quero harmonia. Por amor à humanidade, eu não quero isso. Eu preferia ficar com um sofrimento não vingado. Prefiro permanecer com meu sofrimento não vingado e minha indignação insatisfeita, mesmo que eu esteja errado. Além disso, é cobrado um preço alto demais pela harmonia. Está além de nossas possibilidades pagar tanto para entrar nela. Por isso, apresso-me em devolver meu ticket de entrada e, se for um homem honesto, devo devolvê-lo o mais rápido possível. E é isso que estou fazendo. Não é Deus que eu não aceito, Alyosha. Só que, com todo respeito, devolvo a passagem para ele. Quanto mais estúpido, mais perto estamos da realidade. O mais estúpido é, o mais claro é. A estupidez é breve e simples, enquanto a inteligência se contorce e se esconde. A inteligência é um patife, mas a estupidez é honesta e direta. Ele falava com a mesma franqueza que você, embora em tom de brincadeira amarga. Eu amo a humanidade, disse ele, mas me admiro. Quanto mais amo a humanidade em geral, menos amo o homem em particular. Em meus sonhos, disse ele, muitas vezes tenho vindo a fazer esquemas entusiásticos para o serviço à humanidade. E talvez eu pudesse realmente ter enfrentado a crucificação se de repente tivesse sido necessário, e no entanto sou incapaz de viver no mesmo quarto com qualquer um por 2 dias, como sei por experiência. Assim que alguém se aproxima de mim, sua personalidade perturba minha autocomplacência e restringe minha liberdade. Em 24 horas começa a odiar o melhor dos homens. Um porque ele janta muito, outro porque está resfriado e fica suando o nariz. Eu me torno hostil às pessoas no momento em que elas se aproximam de mim, mas sempre aconteceu que quanto mais eu detesto os homens individualmente, mais ardente se torna o meu amor pela humanidade. Parecia claro para mim que a vida e o mundo de alguma forma agora dependiam de mim. Posso quase dizer que o mundo agora parecia criado apenas para mim. Se eu me matasse, o mundo deixaria de ser pelo menos para mim. Não digo nada sobre a probabilidade de nada existir para ninguém quando eu partir, e que, assim que minha consciência se extinguir, o mundo inteiro também desaparecerá e se tornará vazio como um fantasma, como um mero acessório de minha consciência. Possivelmente todo este mundo e todas essas pessoas sou apenas eu mesmo. Em nossa terra, só podemos amar com sofrimento e por meio do sofrimento. Não podemos amar de outra forma e não conhecemos outro tipo de amor. Eu quero o sofrimento em ordem ao amor. Desejo, tenho sede, neste mesmo instante, beijar com lágrimas a terra que me deixei, e não quero, não aceitaria a vida de nenhuma outra. O negacionista moderno se declara abertamente a favor do conselho do diabo, e afirma que é mais provável que resulte na felicidade do homem do que os ensinamentos de Cristo. Para o nosso tolo, mas terrível socialismo russo, pois nossa juventude está envolvida nele, é uma diretiva e, ao que parece, muito poderosa. Os pães, a Torre de Babel, isto é, o futuro reinado do socialismo, e a escravidão completa da liberdade de consciência. Isso é o que o negacionista desesperado está se esforçando para alcançar. A diferença é que nossos socialistas, e não são apenas niilistas, são jesuítas e mentirosos conscientes que não admitem que seu ideal seja o ideal da coerção da consciência humana e da redução da humanidade ao nível de gado. Enquanto meu socialista, Ivan Karamazov, é um homem sincero, que admite francamente que concorda com os pontos de vista do grande inquisidor e que o cristianismo parece ter elevado o homem muito mais do que sua posição real lhe dá direito. A pergunta que eu gostaria de fazer a eles é, em poucas palavras, esta: vocês desprezam ou respeitam a humanidade? Vocês, seus futuros salvadores? Se eu tivesse que definir o homem, seria um bípede, ingrato. E agora mais uma vez me perguntei, eu a amo? E mais uma vez não pude responder. Ou seja, novamente, pela 100ª vez, respondi que a odiava. Dor e sofrimento são sempre inevitáveis para uma grande inteligência e um coração profundo. Os homens realmente grandes devem, eu acho, ter uma grande tristeza na terra. Matar alguém por cometer assassinato
é uma punição incomparavelmente pior do que o próprio crime. O assassinato por sentença legal é incomensuravelmente mais terrível do que o assassinato por bandidos. Eu acredito em Cristo e o confesso não como uma criança. Minha hosana passou por uma enorme fornalha de dúvida. Quero dizer a você, sobre mim mesmo, que sou uma criança desta idade, uma criança da infidelidade e do ceticismo, e provavelmente, na verdade eu sei disso, continuarei assim até o fim da minha vida. Quão terrivelmente me atormentou e me atormenta até agora esse anseio por fé, que é ainda mais forte pelas provas que tenho contra ela. E ainda assim Deus me dá às vezes momentos de paz perfeita. Nesses momentos eu amo e acredito que sou amado. Nesses momentos formulei meu credo, no qual tudo é claro e sagrado para mim. Esse credo é extremamente simples. Aqui está. Eu acredito que não há nada mais adorável, mais profundo, mais simpático, mais racional, mais viril e mais perfeito do que o Salvador. Digo a mim mesmo com um amor ciumento que não só não há ninguém como ele, mas que não poderia haver ninguém. Eu diria ainda mais, se alguém pudesse me provar que Cristo está fora da verdade, e se a verdade realmente exclui Cristo, eu preferiria ficar com Cristo e não com a verdade. É melhor ser infeliz e saber o pior do que ser feliz no paraíso dos tolos.